Palavras de consolo. Leitura bíblica. Salmo 33, verso 1 ao 11. Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. Aos que são retos fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa. Ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas. Cantem-lhe uma nova canção. Toquem com habilidade ao aclamá-lo, pois a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo o que faz. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar. Das profundezas faz reservatório. Toda a terra tema ao Senhor, tremam diante dele. Todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração por todas as gerações. Versículo-chave. Salmo 9, verso 18. Pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Você conhece as passagens bíblicas que servem de consolo para cada situação da sua vida? Você já deve ter visto em algumas Bíblias, nas páginas finais do apêndice, um tópico chamado geralmente de Palavras de Orientação e Consolo. Diz o subtítulo: na palavra de Deus você encontra auxílio quando está. Neste texto, você vai encontrar uma dessas listas. Aproveite o dia para meditar nesses versículos abaixo, ou quem sabe, encontrar em algum desses tópicos a resposta de Deus para a sua dúvida ou problema. Está ansioso e impaciente? Salmo 13. Salmo 37, verso 3 ao 5. Mateus, capítulo 6, verso 25 ao 34. Romanos, capítulo 5, verso 3 ao 5. Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7. Tiago, capítulo 5, versos 7 ao 11. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7. Está preocupado com dinheiro? Eclesiastes, capítulo 5, verso 10. Mateus, capítulo 6, verso 19 ao 21. 1 a Timóteo, capítulo 6, verso 6 ao 10. Hebreus, capítulo 13, versos 5 e 6. Está com medo? Salmo 4, verso 8. Isaías, capítulo 41, verso 13. Lucas, capítulo 8, verso 22 ao 25. João, capítulo 14, verso 27. João, capítulo 16, verso 33. Romanos, capítulo 8, verso 1, verso 31 ao 39. Está se sentindo solitário? Salmo 10, verso 12 ao 14. Salmo 25, verso 16 ao 18. Salmo 68, verso 4 ao 6. Salmo 146. Mateus, capítulo 28, verso 20. João, capítulo 14,
verso 18 ao 19. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 7. Está angustiado e sofrendo? Mateus, capítulo 5, verso 4. Romanos, capítulo 8, verso 31 ao 39. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, verso 3 ao 6. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 16 ao 18. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, verso 7 ao 10. Tiago, capítulo 1, verso 2 ao 4. Apocalipse, capítulo 2, verso 10. Está doente? Salmo 41, verso 1 ao 3. Salmo 68, verso 19 e 20. Salmo 103, verso 1 ao 5. Salmo 146. Isaías, capítulo 54, verso 10. Romanos, capítulo 5, verso 1 ao 5. Tiago, capítulo 5, verso 14 e 15. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 10 e 11. Está enfrentando uma situação de doença terminal? Salmo 23. Romanos, capítulo 8, verso 18 ao 30. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 1 ao 10. Sofrendo por causa da morte de alguém? João, capítulo 11, verso 25 e 26. 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 50 ao 58. 1 ao Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 ao 18. Está de saída para uma viagem? Salmo 46, verso 1 ao 3. Salmo 91, verso 1 ao 6. Salmo 91, verso 14 ao 16. Salmo 121. Está enfrentando uma tentação? Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2. 1 aos Coríntios, capítulo 10, verso 12 ao 13. Hebreus, capítulo 2, verso 17 e 18. Hebreus, capítulo 4, verso 14 ao 16. Tiago, capítulo 1, verso 12 ao 15. Tiago, capítulo 4, verso 7. Sem desejo de participar da igreja? Salmo 26, verso 8. Salmo 84. Salmo 133, verso 1. Efésios, capítulo 3, verso 16 e 17. Hebreus, capítulo 10, verso 23 ao 25. Está precisando de orientação? Salmo 16. Salmo 25, verso 4 ao 10. Salmo 32, verso 8. Salmo 119, verso 105. Isaías, capítulo 30, verso 28. Está tomando decisões? Provérbios, capítulo 3, verso 5 e 6. Provérbio, capítulo 16, verso 3. 1 aos Coríntios, capítulo 10, verso 31. Gálatas, capítulo 6, verso 10. Tiago, capítulo 1, verso 5 ao 8. Está com raiva? Mateus, capítulo 5, verso 44 ao 48. Romanos, capítulo 12, verso 17 ao 21. 1 aos Coríntios, capítulo 13. Colossenses, capítulo 3, verso 12 ao 17. Tiago, capítulo 1, verso 19 e 20. Está com inveja? Salmo 49, verso 16 ao 20. Tiago, capítulo 3, verso 13 ao 18. Está se sentindo culpado? Salmo 32. Salmo 51.
Salmo 130. Isaías capítulo 1, verso 18. Lucas capítulo 15. João capítulo 6, verso 37. 1 de João capítulo 1, verso 8 ao 22. Está pensando que Deus abandonou você? Salmo 22, verso 1 ao 11. Salmo 139, verso 1 ao 12. Isaías 49, verso 14 ao 16. Filipenses capítulo 4, verso 10 ao 13. Hebreus capítulo 10, verso 19 ao 25. Está procurando o caminho para o céu? João capítulo 3, verso 16. João capítulo 14, versos 5 e 6. Romanos capítulo 6, verso 20 ao 23. Romanos capítulo 10, verso 9 ao 13. Efésios capítulo 2, verso 8 ao 9. Agradecido pela bênção de Deus? Salmo 98, Salmo 100, Salmo 103. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 16 ao 18. Os conselhos de Deus são verdadeiros e oportunos. Amém. Se este vídeo ajudou você a reencontrar o caminho, não saia sem deixar seu like e se inscrever no canal. Sua participação faz a nossa comunidade crescer. Deixarei esta lista afixado na descrição do vídeo. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.